Olá, você que chegou aqui ao canal Ricardo Santos Historiador. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. Hoje nós vamos apresentar um programa um pouco diferente. Nós fizemos um recorte de todas as vezes que o professor tratou no assunto de política. E é justamente isso que você vai ver junto com a gente. Nós fizemos a seguinte pergunta: você votou em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Como foi que os professores eles se portaram diante dessa pergunta? Também nós questionamos a questão das urnas eletrônicas. Nós esperamos que vocês possam curtir a reação diferente de cada um deles. Valeu? Então vamos assistir juntos o Fala Professor de hoje especial. Então vamos para outra área aqui agora. Márcia, a pergunta é a seguinte, vai dizer olhando para lá. Você votou em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Então, na realidade, eu não queria ter votado em ninguém. Eu não gosto de política, tá? Vou ser bem sincera, não gosto. Os meus alunos até ficavam assim, professora, você vai votar em quem eles não souberem quem que eu vou votar, eles não conseguiram chegar no denominador. É claro que eu votei, né? Eu votei em uma pessoa, mas eu não queria ter votado. Eu votei no Bolsonaro, mas não queria ter votado. E também não queria ter votado no Lula, né? Eu votei no Bolsonaro porque eu tenho medo, embora, né, falando assim, por isso que eu vou dizer que eu vou soar a política. O Lula, ele fez muito para as pessoas pobres. E a gente precisa disso do Lula. Mas, infelizmente, ele deixou o Brasil numa situação delicada financeira, né, com a Petrobras, né. O Bolsonaro, ele não pensou no povo, ele só pensou na elite, né. Então a gente tem duas situações que ninguém está pensando, pensam em um e não pensam no outro. Então o ideal de um governo, para mim, seria assim, pensar em todos. Eu sou muito contra esse bolsa isso, bolsa aquilo outro, porque para mim é dar dinheirinho pro povo, e o povo se acostuma com dinheirinho, né? Se você dá esmola a um cidadão, como dizia Luiz Gonzaga, ou você o mata de vergonha ou você vicia o cidadão, né? Então eu acho que tem que fazer trabalho. Olha, a professora Márcia aí já deu vários motivos para você comentar. Então, se você concorda, dá os parabéns, coloca aí o coraçãozinho. Se você discorda, também coloca cara feia, dá a sua opinião. O importante é você, que é professor, possa interagir. Porque as opiniões dela são opiniões dela. Simplesmente, alguns vão concordar, outros vão discordar. Agora, me diga uma coisa, ainda sobre a política. Você acha que houve fraude nas eleições? Olha, não sei, aí não dá para... Dizem, né, que o nosso sistema é um sistema mais seguro, mas eu não acompanho muito isso, não. Eu acho que não. Eu acho que o povo brasileiro, ele mostrou o que ele queria. E é claro que a gente viu que o Brasil está bem dividido. Agora, o que eu não estou concordando é com essas manifestações que estão fazendo aqui. Não é nem manifestações, passa a ser terrorismo. Agora, o que a pessoa fez lá de colocar uma bomba, sabe, assim, pra mim isso é terrorismo. Então isso não é legal. Só não faz mais por causa das leis. Exatamente. Que ainda estão... Exatamente. Gente, você vê... Mas agora eu vou fazer uma coisa. Fala. Eu acho... Fala, professor. Eu acho... Professora. Eu não gosto de política, tá? Mas eu acho que próxima eleição, Simone Tebet. Ela já está antecipando aqui, né? Eu acho. Não sei. Eu acho que ela vai ser lançada, né, como candidata, e não sei não se ela não vai ganhar. Olha, então um recadinho aí pro Lula, você já deu, né? Já investi na Simone para colocá-la para a sucessão dele, para ser a próxima presidente. E vou dizer, quando eu vi os debates políticos, eu gostei muito dela. Gostei muito da postura dela. E aí que tá, né? Eu dei uma de brasileira mesmo, né? Porque muita gente gostava da Simone Tebet, mas não, eu vou votar no que eu não quero que ganhe.
e não assumir uma postura mesmo de vou votar com a fulana. Exato. Porque o importante, eu não emito conceito de valor sobre os convidados, estou apenas comentando esse ponto aí. O importante é que cada um vote. Escolha o seu candidato, sem se preocupar com outros. Porque muitos podem estar pensando como você e vai votar naquele que pode ser o melhor para a maioria. E eu acho, Ricardo, o seguinte, a partir do momento que nós temos um presidente que está eleito, tá? A partir do momento que a gente tem um presidente que está eleito, ok, ele é o presidente, e vamos respeitar. Correto. Eu concordando ou não concordando, eu tenho que respeitar. É isso. No Lula. Porque ele... difícil, hein? Deixa eu ver. Porque ele era o menos pior. Agora me diga uma coisa. Você votou no Bolsonaro ou votou no Lula? Tem que responder? Não, você responde se você quiser. Não responder, muito bem. Agora me diga uma coisa. As eleições, você acha que houve fraude nas eleições ou não? Não acredito que eu tenha a menor capacidade de avaliar como funciona a urna eletrônica. Acredito, porém, que as eleições seguiram os padrões aí das pesquisas. Houve um percentual muito apertado de pessoas que persistiram no voto petista, no voto do Lula, e na sociedade eu observo realmente uma divisão. Acho que foi uma questão circunstancial. Eventualmente, se tivesse mais uma semana de campanha, se mais um idoso tivesse ido votar, se alguém que tivesse doente tivesse ido votar, a eleição poderia ter tido outro resultado. Por conta disso, desses fatores circunstanciais, não teve. Então se encontra bem dividida, mas não sei se é questão de questionamento do resultado. Vamos girar as perguntas de novo. Política. Você votou em quem? Eu não votei nenhum nem outro, porque o meu título de eleitor eu não transferi para o Rio de Janeiro, mas eu comemorei a vitória do Lula. Também nós questionamos aqui os professores que têm vindo aqui a nossa entrevista, é que ele diga um sonho que ele já realizou, ela já realizou, e um sonho que ainda vai realizar. Bom, um sonho que eu já realizei, eu queria o Lula presidente. Queria o Lula presidente. Isso daqui, ela já anulou a próxima pergunta, que seria na área da política. Olha aí. E um sonho que eu vou realizar, eu vou me aposentar. Falta um ano. Falta um ano de trabalho para me aposentar. 30 anos depois, aposentada. Então vocês viram aqui que você é uma petista declarada, isso aí. Eu pergunto, isso dá problema na sala de aula ou não? Então, eu acho que se a gente souber separar, uma coisa é o debate... Você consegue separar? Sim, o debate é muito saudável. É ouvir o outro e saber entrar no debate, discutir e sair dele de uma forma legal. Eu não gosto do debate partidário em sala de aula, porque sempre traz muita polêmica. Mas nesse ano ele teve como não acontecer, né? Então teve muita conversa, sempre surgia, professora, mas e o sujeito lá? E eu falava, gente, vamos analisar, né? Quanto que tá a gasolina, como é que tá, tem comida em casa, como é que tá? Tá fácil viver, a vida não tá muito cara. Então, sempre a polêmica surge, principalmente porque nós vivemos num mundo que hoje respira, né, a política. A política ficou polarizada de um jeito que a divisão ficou muito óbvia. Então, ainda tem por aí gente acampada, né, achando que vai conseguir reverter o quadro eleitoral. Agora, mudando de assunto, Malu, você votou em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Olha, eu votei no Lula. E por que votou no Lula? Com carinho. E fez o L com carinho. Por que votou no Lula? Eu votei porque eu acho que ele é a cara da inclusão. É a cara da inclusão, sabe? É tudo. O índio, o negro, o deficiente, enfim. E sabe? isso para você é muito importante. Formando, sabe, esse coletivo de pessoas. Olha que resposta. Para mim foi muito importante. Já estão acontecendo coisas que está me agradando e para as minhas crianças especiais também. E também ele é um homem muito diplomático, né?
sabe? Vamos sentar na mesa e vamos colocar o que está te afligindo, o que aflige. Sabe, esse coletivo bacana. Olha, foi por isso. Os professores que responderam essa pergunta, alguns foram bem cautelosos, eles deram a volta, outros foram objetivos como você. Certo. E se você quer ver as respostas que os professores deram, basta entrar no canal Ricardo Santos Historiador e você vai ver que essa pergunta está lá. Malu, você, pela sua resposta, você parece ser uma petista, correto? Sim. Você é uma petista. Você sabe que o Estado, ele é laico. Como é que ficam as suas aulas? Você influencia seus alunos em alguma corrente política? Como é que ficam as suas aulas? Não influencio ninguém. Essa é a minha opinião, essa é o meu jeito de pensar, como ver as coisas. Mas na sala de aula? Na sala de aula, não. Cada um escolhe. Eu posso até falar das questões políticas, mas induzir ele ao meu voto, ao que eu vou fazer, de jeito nenhum, absolutamente. Não interfiro. Ok. Não interfiro. Eu vou fazer uma pergunta que há alguns meses atrás era muito difícil alguém fazer e também muito difícil responder. Mas eu quero ficar aqui para ver o seu rosto na hora de responder essa pergunta. Você votou em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Eu acredito que os meus alunos, eles vão assistir essa entrevista e vão ficar esperando ansiosamente nesse momento. Porque foi uma pergunta que em nenhum momento eu respondi para eles em sala de aula. E não respondi por um fator. Eu acredito que nós somos formadores de opinião, sim, mas nós precisamos estimular isso em nossos alunos, não podemos dar a eles respostas próprias. O que eu tenho a falar para vocês é que não concordo com nenhuma das duas opções que foram apresentadas. Então vocês já imaginam qual deve ter sido meu. Ok, professora. Ela deixou aí uma interrogação no ar. Será que os alunos dela vão saber em quem ela votou? E diga outra coisa, professora. Houve fraude nas eleições? Olha, é difícil falar sobre isso, mas eu acredito de verdade que ganhou quem foi mais inteligente, quem ganhou quem teve melhores estratégias, quem conseguiu apresentar ao povo brasileiro aquilo que o povo precisava ouvir para o momento que estávamos vivendo. Então, falar que houve fraude, complicado, né? Você teria coragem de dizer aqui em quem você votou? Se votou em Lula ou em Bolsonaro? Pergunta capciosa essa daqui. Coragem eu tenho, mas eu vou, nesse momento, fazer valer o direito, né, de segurar, porque eu acho que esse é um assunto tão sensível, né, professor? Certo. E, independentemente do que se responda aqui, a gente pode ter algum tipo de interpretação. Eu acho que o que mais vale é a gente exercer nossa democracia e não só defender bandeiras, sabe? Eu acho que aquela pessoa que tem a melhor proposta, que venha realmente trazer benefícios, a gente precisa estudar. Às vezes, até mesmo no momento, aquele candidato, ele parece ser o melhor candidato que a gente possa ali votar, mas quando a gente vê que realmente a pessoa assume o poder, as coisas mudam, né? E por que a gente não pode, de repente, também mudar nossas concepções em relação a tudo que a gente viu? Olha, eu gostei do seu comentário, da sua resposta. Eu espero que você comente também aí, porque ele deixou bem claro que o voto só tem valor até a hora do voto. Eu entendi ele dizer dessa forma aí. E que depois do voto, o mais importante é o exercício da democracia. Então, pelo que eu entendi, aquele que ganhou é aquele que tem que ser respeitado. Independente do partido, da situação, ele é o seu presidente. É isso que eu entendi. É isso mesmo. E fica muito fácil, né? Depois a gente sair aí levantando bandeiras e cobrar isso e aquilo, mas até que ponto que eu estou exercendo também a minha função como um cidadão para contribuir, inclusive, para os nossos governantes, para que eles possam também beneficiar o povo, né? O nosso povo aqui brasileiro, né? Então a gente tem um papel muito grande também, que não é só de ficar ali cobrando, reclamando, xingando ou trazendo algum tipo de pensamento e eu vou defender aquilo independentemente. Não, a gente precisa também contribuir para que as coisas... Me diga uma coisa sobre política. Ok, vamos lá. Você votou em quem? Em Lula
ou em Bolsonaro? Votei em Bolsonaro. Por quê? Fala aí. Olha, antes de mais nada, quando me perguntam sobre política, eu digo assim, olha, eu não sou completamente do lado de ninguém, porque ninguém é completamente do meu lado. Quem diz essa frase foi Gandalf, no filme O Senhor dos Anéis. Eu não sou completamente do lado de ninguém, porque ninguém é completamente do meu lado. Já começo dizendo, eu não sou bolsonarista, longe disso, longe de ser bolsonarista. Agora, quando você coloca Lula e coloca Bolsonaro, e eu sempre votei, eu nunca anulei voto, nunca deixei de votar. Eu fui lá e votei em Bolsonaro. Votei em Bolsonaro porque eu concordo com 30% do que ele fala, do que ele pensa. E concordo com 3% do que o Lula fala e pensa. Muito bem, você viu que ele não fica em cima do muro. Ele é um dos poucos professores que falou assim e não teve nenhum constrangimento. Eu não sei se você gosta desse assunto, política, mas vamos ver a sua opinião. Primeira coisa que eu vou perguntar assim, de cara, eu não sei como é que você vai reagir, mas me diga uma coisa, você votou em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? É complicada essa resposta, hein? Fala para o público aí, quero ver a sua opinião. Bom, aqui em casa é muito complicado. Eu acho que para discutir política em família, no meio de qualquer pessoa, é muito complicado, porque cada um tem a sua posição, né? Eu tive a minha, porque no momento que eu falei, eu estou indo votar, eles começaram, você não vai votar? Eu falei, não, eu vou votar em quem eu achar que deve ser votado. Então, o meu voto foi super secreto e vai continuar secreto. Então, ninguém vai saber em quem você votou? Não vai saber. Muito bem, Zizi. Me diga uma coisa, você acha que houve fraude nas eleições? Eu acho que essa maneira que o Brasil tem para eleger, para usar aquelas urnas, eu acho que elas são seguras. Eu acho que é impossível ter tido fraude. Muito bem. Pelo contrário, acho que não teve, não. É bom saber.